Olá, hoje a gente vai falar de proteção de dados. Meu convidado de hoje é perspicaz, imaginativo, natural de São Leopoldo, filho do seu Arthur e da dona Nádia, advogado. Marido da Fernanda, atua na área de consultoria e processos de direito civil, privacidade e proteção de dados. O pai da Liliana e da Maria Fernanda gosta de estar com a família, de jogos de mesa e de cozinhar. Hoje teremos uma conversa de peso com Arthur Fernando Wagner Júnior. Doutor Arthur Wagner Júnior, bem-vindo para essa conversa de peso. Tudo bom, Rodrigo? Obrigado por me receber aqui. Adorei a parte do cozinhar. Gosta de cozinhar, é? Sou... E eu adoro comer, tá tudo certo. Eu também. Tamo gosto junto. de cozinhar e gosto de comer. E essa é algo que já vem desde sempre, desde muito jovem. Sempre acompanhei os adultos de casa na cozinha, né? Curioso ali, ficava vendo como é que fazia. Comecei a me aventurar e aí o pessoal gosta, elogia. É quase chefe, então. Quase chefe amador, um chefe amador, dá para colocar assim. Mas vai de tudo mesmo, sim? Olha, Manda ver bem mesmo? Sim, sim. Opa, tá aí, fiquei curioso agora. Fico esperando convites, doutor. Não, vai vir o convite com certeza. Como é que é esse negócio de jogos de mesa, hein? Isso também é uma outra Não tem nada a ver na negociação, lá na sala de audiência, exatamente? Olha, também? talvez algum tipo de aptidão tenha vindo daí. Porque em família a gente sempre, desde pequeno também, tinha o costume de jogar carta, jogo de tabuleiro, né? Ludo. O meu avô desenvolveu um jogo de guerra com miniaturas, ele mesmo fazia. Então, sempre, um pouco de memória afetiva, eu trouxe isso comigo pela vida. E eu acho que ajuda na questão de negociação e ler bem a intenção do adversário, né? Por que escolher pelo direito? Meu pai é advogado, né? E eu também sempre acompanhei essa rotina dele, quando ele atua ainda, mas quando ele atuava de forma mais ativa, e gostava desse mundo do direito, das histórias, das audiências, dos acordos, né, dos processos, o drama humano que envolve um processo sempre, né? E acabei seguindo pelo mesmo caminho, embora para a área diferente da que ele atua, né? Porque aí é uma questão individual, de gosto mesmo. Foi também por uma questão de influência familiar e, claro, um gosto pessoal, né? Qual é a área que ele atua? Ele atua no direito do trabalho. Né? Eu fui, embora eu tenha rodado por várias áreas do direito durante a minha formação, né? E agora tenha direcionado, eu estou no direito civil e agora especificamente com privacidade e proteção de dados, né? Que é um assunto extremamente atual, pululante, que me deu uma vontade imensa de abordar ele, te convidei para estar aqui com a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. E nesses dias em que a internet também está tão em voga, né? E aí já entra fake news junto, num pedacinho disso tudo que a gente fala em proteção de dados, né? E na nossa privacidade violada a todo momento de várias formas. A todo momento, Rodrigo. Como é que isso te puxou? Bom, eu sempre... É um assunto informação, inclusive. Também, né? Com certeza. Esse assunto das dinâmicas sociais sempre me instigou também na minha formação. E percebendo a importância que as redes sociais ganharam na nossa realidade, a quantidade de informações que a gente deposita ali, desde quando a gente escolhe assistir um filme num serviço de streaming, digitar conta bancária, troca de mensagens particulares com outras pessoas, isso tudo vai para um lugar... Nude, né, doutor? Nude entra aí junto também, Nude, né? Entra junto. O pessoal tem que cuidar bastante com isso aí, né? A gente não tem privacidade quando usa a internet. Tá? Nós temos, digamos, um contrato que deve ser observado com quem está prestando aquele serviço, um provedor ou um aplicativo, mas não há 100% de segurança. Quando se trata de privacidade e proteção de dados, eu digo, a única 100% de segurança que tu tem é só contigo, né? Porque a privacidade, embora agora seja um assunto da moda por causa da legislação que vai entrar em vigor ainda esse ano ou no ano que vem, na pior das hipóteses, ela já é um assunto antigo. A humanidade sempre se preocupou com o espaço privado, com o espaço onde a gente pode desenvolver a nossa personalidade imune da opinião pública ou dos governos, né? Então, ao longo da história, tu vai ter um avanço da legislação para proteger a privacidade, os direitos e garantias fundamentais, está lá na Constituição, desde 88, né? Que nós temos direito à privacidade como um direito fundamental. Só que agora isso potencializou
porque nós estamos aqui com o celular, estamos conversando, daqui a pouco tem um microfone ligado, está captando o que a gente está falando. Monforte que o diga, Monforte Recupero, lá em 1993, eu acho, mais ou menos. Nós vamos ter vários exemplos de vazamento ao longo da história que tiveram repercussões políticas, mas isso agora vai para o âmbito individual. Claro, talvez o governo não preste atenção no que nós estamos falando aqui, ou na nossa casa, mas até o momento que daqui a pouco tu passa a ser uma pessoa de interesse e quem sabe onde vão as tuas informações, né? Não há 100% de segurança, nunca, por melhor que seja o sistema. Sobretudo, né, doutor, se tiver numa reunião ministerial, mais adequado ainda se comporta. Nós vimos, né? Como é que Porque foi a gente isso. Nunca sabe o que pode acontecer com o registro dessa reunião. É verdade, né? É verdade. A gente tem vários exemplos aí, deram problema, né? E claro, o presidente diz assim, mas eu podia ter destruído isso. Não podia, né? Sim. Isso não é só daquele grupo, isso acaba sendo da coletividade. Tem determinado momento que certos assuntos onde tu vai tratar podem ser de interesse público, né? Mas quando a gente fala em privacidade e proteção de dados, a gente está falando do indivíduo como particular, né? As figuras públicas aí é uma outra história, né? Então a lei ela vem agora para proteger justamente as pessoas naturais, porque houve escândalos de manipulação de eleição em vários países do mundo, a questão do Cambridge Analytica, né? Onde se promoveu uma engenharia social a partir daquela escolha que as pessoas fazem. Então, no Facebook, veja que herói que você é. Aí tu clica lá e ele te pede uma autorização a todos os teus contatos, fotos e dados, e aquilo gerou uma base de dados para uma empresa que estava sendo paga para traçar perfis eleitorais, e isso influenciou eleições. E me manipular no momento imediatamente posterior. Exatamente, porque aí tu é colocado em uma determinada bolha de informação que se retroalimenta. Antes da gente aprofundar um pouco essa discussão, quero voltar um pouco mais nessa história contigo. Tu falaste do cinema, por exemplo, da escolha de filmes que eu faço hoje no Netflix ou no streaming que for. Bom, eu quero pensar o cinema que nos ajuda a contar um pedaço dessa história quando fala lá nos anos 60 da Janela Indiscreta, por exemplo. Janela Indiscreta, sim. Excelente filme. Uma total invasão de privacidade. Depois a gente veio a ter a invasão de privacidade realmente, né? E vários filmes correlatos ali que mostraram o limite do que pode ser, do que eu posso adentrar na tua vida particular sem ser invasivo ou já sendo invasivo realmente. Isso vem confrontar esse limite individual meu com o nosso limite coletivo, né? Sim. Até que ponto o direito individual ele está submetido ao interesse coletivo e vice-versa, né? O que é prevalente nisso? Isso sempre, a resposta típica do advogado, depende. Essa é uma discussão, Rodrigo, que ela é secular já. A separação da esfera pública da esfera privada, né? Se a gente for pegar a discussão moderna do direito, desde dos movimentos constitucionais ali, né, das revoluções liberais, que os doutrinadores discutem o que é interesse particular, o que é interesse privado, depende da tua qualificação como pessoa, né? O que o Rodrigo faz? O Rodrigo, ele é um apresentador de um programa de televisão, então tu tem uma esfera pública, então é um pouco complicado tu definir onde começa a pessoa do Rodrigo pública com a pessoa do Rodrigo privada. E o que é de interesse do teu público saber da tua vida privada? Mas lá na terceira ou quarta série já vem aqueles conceitos do primeiro grau, né, do ensino fundamental, vem aqueles conceitos lá em moral e cívica, né, que o meu direito vai até onde chega o direito do outro. Mas isso se mistura no momento em que a gente fala do bem comum. Sim. Tá? Em via de regra, nós estamos sendo vigiados o tempo todo hoje. O tempo todo. Em todos os lugares. E com o nosso consentimento, entre aspas. Entre aspas. Isso pode, doutor? É o que se discute e é por isso que vem a legislação de proteção de dados agora. Uma legislação mais restritiva, principalmente no âmbito da União Europeia, em que se começou a ter esse interesse de, olha, está demais, empresas, potências estrangeiras estão sabendo muito sobre os nossos cidadãos, sobre os negócios dos governos a partir dessa vigilância. Isso aí não começa simplesmente a partir do momento em que a União Europeia faz o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Isso começa com o problema diplomático que deu uns anos atrás, com vazamento de informações do Wikileaks, em que o governo americano estaria espionando outros parceiros. Ali os governos se deram conta, olha, nós precisamos
Por isso que a União Europeia ela é mais restritiva na questão de privacidade e proteção de dados. Porque não é do hábito daqueles governos vigiarem os seus cidadãos como os de outras potências. Então, vem essa lei aí, e a gente aqui no Brasil, daí por uma questão comercial, nos vimos obrigados a fazer uma legislação de proteção de dados, com alguns problemas aí de atraso, mas estamos nesse caminho. Só que hoje, quando a gente sai na rua, tem uma câmerazinha lá chinesa que detecta o meu rosto e que diz, ó, o Rodrigo caminhando na rua tal neste momento, ó, o Rodrigo indo em direção à rua tal. E isso para todo mundo. E as más línguas dizem que isso não para aqui na nossa polícia, que isso aí pode viajar o mundo inteiro, o mundo inteiro estaria sabendo disso. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Certo. Hoje numa conversa de peso com o Arthur Wagner Jr. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o advogado, Dr. Arthur Fernando Wagner Jr. Dr. Arthur Wagner, a gente conversava no primeiro bloco sobre um pouco da história da invasão de privacidade, né? Dos limites entre a nossa privacidade e a prevalência daquilo que é o interesse público, né? E eu te provocava a respeito das câmeras, que estão em todos os lugares, né? Antigamente estavam restritas a ambientes mais privados, no aeroporto, né? Eu acho que isso muito agravado pelo terrorismo, essa coisa do controle maior das pessoas, do reconhecimento facial, um desenvolvimento muito grande nesse sentido. Mas hoje ela está em todos os lugares. Qualquer loja que você vai, qualquer rua onde você andar, tem câmeras públicas ou privadas te acompanhando, te perseguindo. E não raro, com uma compreensão de quem tu és, né? Com essa leitura facial. E aí uma discussão. A China é extremamente evoluída nisso, né? E estamos discutindo nesse momento, no nosso país, se é este o modelo que nós queremos. Lembro que nos primeiros dias do governo Bolsonaro fizeram uma viagem à China com vários deputados juntos. Deu muita polêmica, né? Muita polêmica, porque aquele era um sistema que poderia ser invasivo ao extremo e servir aos interesses geopolíticos, né, de outras nações, no caso, evidentemente, a chinesa, né? Sim. Qual é o limite que tem para isso, doutor? Bom, uma finalidade pública, mas bem delimitada, né? Esse sistema chinês ele é próprio daquele regime, tem aquelas particularidades, não cabe a mim aqui tecer críticas ou entrar nesse mérito. Mas quando a gente fala aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem no sentido de dar limites ao tratamento desses dados, seja biometria, seja reconhecimento facial, sejam dados simples como o teu CPF. Imagina como funciona aquele troço. Dados médicos. 1.7 bi, tudo igual, né? Porque a gente olha para eles e acha que todo chinês é igual. Imagina como funciona. Então nós precisamos ter uma finalidade específica, precisa ter uma necessidade, uma proporcionalidade no tratamento desses dados, né? A vigilância ela começa com a justificativa da segurança, do interesse público na segurança. Mas ela é muito fácil que isso extrapole. Que nem diz, nós começamos com uma mudança de paradigma que foi o 11 de setembro, e daí, de uma vigilância... Aquele foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave porque na nação culturalmente mais influente do mundo, que é os Estados Unidos da América, onde sempre se prezou muito as liberdades individuais, então, a sociedade, em razão da guerra ao terror, ela outorga ao governo que comece a extrapolar limites que antes eram impensáveis, que seriam escandalosos. E com isso o mundo ele acompanha.
Então, logo, tu tem uma economia de dados. Alguns estudiosos e doutrinadores dizem, e eu acho que com razão, que os dados eles são o novo petróleo, porque informação é poder, e sabendo o que os consumidores pensam, saímos dessa questão política, vamos para a questão comercial mesmo. As empresas com a capacidade de traçar perfis de consumo já fazem um marketing direcionado, e aí será que o meu consumo ele é tão livre assim? Será que a minha escolha no mercado ela tá livre realmente da minha consciência, ou eu estou sendo direcionado para aquela escolha? Aí vem a primeira pergunta, né, doutora? Todos nós temos pelo menos uma câmera no telefone, quando não são duas, né? Uma frontal e uma câmera atrás. Todos nós temos um áudio, um microfone instalado, mesmo que não estejamos plugados lá com fone de ouvido, não. O microfone está ativo, a gente ouve, fala sem nada. Ou seja, teoricamente, isso só funciona quando eu ativo. Teoricamente. Mas tem várias formas de eu acreditar que a todo momento estou sendo monitorado. Sim, deve considerar que sim. A gente deve considerar quando a gente está com o aparelho de celular, até uma Smart TV, que o que está se conversando próximo daquilo não está livre de que alguém... A TV também me ouve? A TV pode sim. Tem televisão Smart que já tem reconhecimento de voz, né? Então, cuidado. Como tu garante que não existe um dispositivo lá que está fazendo a captação ambiente e essas informações vão ficar armazenadas em algum lugar? Já houve casos de dispositivos quando foram lançados, de tecnologia, eu não vou citar a empresa para não ser leviano, porque eu não recordo qual seja agora, né? Mas em que foi se verificar que o microfone dela estava captando no ambiente além daquilo que o cliente, que o consumidor achava que ela iria captar, que é só ele dar o comando de canal ou o comando para ir, quer conectar a internet ou a televisão, né, o sinal normal. Foi se verificar que ela estava captando muito mais do que ele imaginava. E aí dizem que fizeram as correções necessárias, enfim. Mas a gente gosta de tecnologia porque ela facilita a nossa vida. Mas nem sempre a gente, como consumidor e como cidadão, a gente está informado, tem a informação necessária. Há uma assimetria de informação aí. Será que se nós soubéssemos de todas as implicações, nós faríamos essas escolhas? É de pensar, né? Quer dizer, gosto da tecnologia, não concordo com grande parte do que ela faz contra mim. Exatamente. Ali. Isso é tema da ficção científica também, né? Muitos filmes, O Homem contra a Tecnologia, né? A gente tem o 2001, Odisseia no Espaço, O Computador se Volta contra o Homem, vários outros filmes aí que a gente pode falar, né? Como eu gosto muito disso, também meu interesse no assunto, em direcionar a carreira para essa área, vem disso, que é um tema muito instigante, né? Doutor, hoje em dia a gente já está com a nossa vida toda na rede, né? Acho que quem compra pela internet já era, acho que tem uma conta numa rede social ou no e-mail, está na nuvem, está na rede. Está sujeito. Mas teoricamente estou protegido para quem eu dei os meus dados. Sim, exatamente. Há um compromisso de quem colhe os teus dados, de fazer esse tratamento e tomar medidas técnicas, administrativas e de segurança para que não haja um vazamento e para que terceiros não tenham acesso a esses teus dados. Porque por mais que tu tenha um CPF, tu tenha informações públicas que são fixas, tuas informações médicas mudam, a tua condição familiar muda, a tua condição financeira muda. E esses dados são muito vulneráveis e é esses que a gente tem que buscar proteger principalmente. Porque é daí que pode surgir a ideia de te discriminarem por uma condição de saúde, né? De tentarem um golpe financeiro vendo que a tua conta está mais gorda, né? Então, esses dados que eles têm que variam no tempo e que te deixam vulneráveis é o que a gente precisa proteger, né? Mas a minha privacidade em relação às minhas escolhas afetivas, igualmente, em relação ao que eu faço entre quatro paredes. Exato. Não importa que saibam o que faz, mas nós gostaríamos de estar recatados ali naquele momento, dependendo do que estivesse acontecendo. Exatamente. Em via de regra, estamos vulneráveis. Em via de regra, estamos vulneráveis e nós temos uma legislação que vem no sentido agora de os agentes que fazem o tratamento de dados, sejam empresas, sejam governos, né, que eles adotem medidas técnicas, administrativas e de segurança para proteger. Se houver um incidente, isso vai ter que ser comunicado à autoridade, ser comunicado ao interessado, para que aquelas medidas de salvaguarda sejam adotadas, né? Nós, infelizmente, ainda não temos um regulamento dizendo quais são essas medidas. Então, o serviço de consultoria hoje, na legislação de proteção de dados, ele é muito embrionário. Nós temos que trabalhar com os princípios norteadores da lei, mas ainda nós não temos uma autoridade nacional dizendo, olha, isso aqui é o mínimo que cada um tem que fazer para garantir a segurança dos dados dos seus clientes.
e consumidores, né? Nós quase não temos delegacias especializadas, né? Em crimes digitais, né? É verdade, não temos. Isso começa a ter uma força a partir do episódio da Carolina Dickmann, né? Com a lei Carolina Dickmann, que vem tipificar. Recentemente, uma pessoa muito próxima teve a sua foto roubada, seu nome, e criado um perfil falso para vender um equipamento numa rede X lá no Marketplace X. E não entregava, evidentemente. Sim. Só captava o dinheiro, era muito verossimilhante ali, e as pessoas caíam no golpe. E nunca entregavam, até que chegaram a essa pessoa próxima através de um outro perfil dele, e aí estava feito evidentemente não tinha nada a ver com a história, foi simplesmente acharam porque essa pessoa usava a mesma conta lá no interior do Paraná, não sei o quê, era uma pessoa real, não era uma conta fantasma, não era uma conta fake. Se fosse talvez um pouquinho mais esperta, abriria uma conta num banco digital, com um CPF qualquer, e manipularia aquilo ali e pronto. Tá difícil, né? Sim, é difícil. Eu digo assim, e a quantidade de dados é um crescimento exponencial, né? A gente teve, desde o advento da internet, nos últimos 10 anos, se multiplicou de uma maneira descontrolada a produção de dados e os agentes operando a economia digital, nós que estamos ali fazendo compras e vendas pela internet, serviços. Agora, vamos pegar essa questão da pandemia que obrigou muitas pessoas a irem para o home office. Tu tem a segurança das empresas comprometidas aí, porque tu não teve tempo hábil de fazer uma estrutura de segurança da informação para que aqueles colaboradores que estão em casa tratem os dados que eles estão operando de clientes lá de maneira segura. Tu não sabe se a rede dele é segura. Uma VPN. Não, está tudo aberto. Está tudo aberto. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio, é um marco regulatório desse setor para nos dar alguma proteção. Quais são as principais inovações que ela traz e o que ela já entra defasada no que o mercado realmente precisaria, doutor? Olha, ela entra defasada no sentido que ela não traz um regulamento já junto. Só se pegar a GDPR, ela já vem muito mais complexa, abrangente, com definições de responsabilidade muito mais específicas, né? Mas o que nós temos de inovação é definir de maneira legal os agentes de tratamento de dados. Quem é que controla os dados? Quem é que opera os dados? O mínimo que as empresas devem ter, nós temos a figura agora do encarregado pelo tratamento de dados, que é toda empresa, ela deve ter em regra, tem exceções, a regra trabalha com exceções pelo tamanho de negócio e outras especificidades, mas toda empresa tem que ter um encarregado pelo tratamento de dados, que é uma pessoa que ela se dedica a fazer o intercâmbio de comunicação entre os titulares dos dados, as autoridades que requisitarem informações e o controlador desses dados, que seria o corpo diretivo da empresa, né? Então, é alguém que vai ficar, eu brinco dizer que a proteção de dados vai ser a nova contabilidade, que as empresas que tratam dados, que querem entrar nessa economia digital, elas vão ter que ter. E considero também que a LGPD vem para ser como um novo Código de Defesa do Consumidor, né? Nós estamos engatinhando ainda, mas à medida em que a sociedade se encaminha para esse mundo digital aí, ela vai ganhar cada vez mais força, né? Temos muito para evoluir. Temos muito para evoluir, sim. Por isso, a gente espera que com o regulamento, assim que for constituída a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a lei prevê, mas o governo, a União, né, o governo federal está atrasado nesse ponto, assim que ele institua ela, venha um regulamento mais específico, né, com obrigações mais definidas, com critérios específicos para a questão de multa, né? Porque a Com lei... certeza essa regulamentação vai longe. Sim, ainda. vai. Porque nós temos na questão de sanção desde multa até a proibição para que as empresas continuem tratando dados. Então, tu imagina para uma empresa que só trabalha com dados, o prejuízo pode vir a fechar, né? Dependendo da multa ou da sanção que ela tiver por um processo inadequado que ela tenha na empresa dela. Porque não vai poder mais se dizer assim, olha, a minha empresa é pequena ou eu não tenho, né, não desconhecia o que fazer. A lei estabelece, olha, se tu tratar de maneira... der um incidente e for verificado que é porque tu não tem processos mínimos de segurança da informação, e a gente não está falando, Rodrigo, só de digital. A gente está falando também do arquivo de papel, né? Dos documentos que tu manda para entregar por motoboy, tudo isso. A lei ela fala, inclusive digital, a proteção dos dados, inclusive de meio digital. Ou seja, o mundo nosso físico, aquele que a gente está acostumado, mais o da internet, ele está sujeito... Aqui agora as empresas e governos, a gente sabe que o governo sempre vem mais atrasado, né?
estabeleçam as medidas de salvaguarda. Quer dizer, então, que vai parar esse negócio agora de o cara que se aposenta um dia ainda não recebeu a informação e já tem 10 ligando para ele oferecendo. Se vai parar, não tem como dizer, né? A gente não... Porque isso que a gente espera do governo, né? Que trate os dados do cidadão de uma forma sigilosa, com todo respeito. Deveria ser, né? Já deveria estar pronto. Né? É disso também que a lei trata. A lei trata disso também. A lei ela também estabelece ao poder público, né? Ela coloca, claro, que para questões de segurança e questões de Estado há alguma flexibilidade aí, mas não uma autorização para tratar os dados de maneira inadequada. Né? Então, imagino que quando a gente se expõe publicamente na internet já seja um perigo, né? Imagina aquilo que a gente põe que a gente não gostaria que fosse público. Temos muito para evoluir mesmo. Sim. Né? Adorei conversar contigo. Muito obrigado, adorei a conversa também. Pedacinho do que vem pela frente. É um pedacinho. Dá para falar horas sobre isso. E do que a gente tem muito ainda por discutir. Quero desde já deixar um desafio para nós, que a gente possa fazer uma boa mesa redonda na nossa estação Hamburgo e tratar esse assunto por diferentes prismas e também ter alguma pessoa de hierarquia de redes para conversar com a gente sobre isso. Vamos sim, vamos fazer isso e o convite para comer a minha boia lá vai vir. Hoje numa conversa de peso com o advogado, doutor Arthur Fernando Wagner Júnior. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.